Olá, boa noite. Já estamos iniciando. Estamos com 13 participantes. Ótimo. Então, gostaria de dar as boas-vindas ao primeiro webinar do Departamento de Enfermagem da BTO deste ano, 2022. A Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, que tem como atual presidente o Dr. Gustavo Fernando Ferreira, está organizando e promovendo diversas atividades envolvendo todos os departamentos da BTO, com o intuito de compartilhar e discutir temas de relevância para os associados da BTO e profissionais que atuam ou têm interesse na área de doação e transplante de órgãos e tecidos. E compõem o departamento de enfermagem da BTO a doutora Valéria Carvalho Leite, enfermeira, com MBA em Gestão de Saúde, especialização em nefrologia, docência e especialização em emergência pediátrica e neonatal, e atualmente é gerente de enfermagem no Hospital do Rim. A doutora Valéria também exerce a função de suplente de coordenação do Departamento de Enfermagem da BTO. A doutora Karina Dalsasso Mendes, que é enfermeira, doutora e professora na USP Ribeirão Preto, que é uma das palestrantes desta noite. A doutora Neide da Silva Quinis, professora adjunta do Departamento de Enfermagem da Universidade Federal de Santa Catarina, que é também docente da disciplina de cirurgia e do programa de pós-graduação. A enfermeira Renata Leite, enfermeira especialista em doação, captação e transplante de órgãos e tecidos, e mestre em ciências em saúde. E eu, Patrícia Treviso, também enfermeira, doutora em ciências da saúde, professora na Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Unicinos, Rio Grande do Sul, e atualmente desempenho também a função de coordenadora do Departamento de Enfermagem da BTO. A atividade de hoje versa sobre caminhos e oportunidades profissionais em transplante, que será abordada pela doutora Karina Dalsasso Mendes e pela doutora Ela Sanders Pinheiro, e será uma atividade moderada pela doutora Batira de Aguiar Rosa, que é professora da Escola Paulista de Enfermagem da Universidade Federal de São Paulo. Professora Batira, professora Karina, doutora Elade, de antemão agradeço vossa disponibilidade para participar desse webinar, tão importante para nós. E eu fico muito feliz, porque nós já estamos com 54 pessoas nessa sala. Que alegria, sejam todos muito bem-vindos. Professora Batira, passo a palavra. Obrigada. Boa noite a todos e a todas. Parabéns à gestão do Departamento de Enfermagem. Patrícia, em seu nome eu cumprimento todas as colegas aqui presentes e dou as boas-vindas, trazendo duas pessoas para falar, para brilhantar esse encontro de hoje. Primeiramente com a professora doutora Elad Sanders, formada em Medicina pela Universidade Federal do Ceará. Ela possui mestrado e doutorado em Nefrologia pela Unifesp, São Paulo, pós-doutorado pela Unifesp e pela Universidade da Basileia, na Suíça. Ela é membro do Departamento de Transplante Renal da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, a BTO, e da Sociedade Brasileira de Nefrologia. Também é responsável pelo serviço de transplante renal do Hospital Universitário, da Universidade Federal de Juiz de Fora, e professora titular de nefrologia da mesma universidade. Além do mais, ela também orienta os alunos de pós-graduação, mestrado e doutorado, e em programas de iniciação científica e monitoria no programa de pós-graduação. E é tutora também da Liga de Transplante de Tecidos e Órgãos na Universidade Federal de Juiz de Fora. Doutora Elid, é um prazer ter você aqui com a gente, vou falar você, e uma boa palestra. Bom, gente, inicialmente, boa noite a todos, né? É um imenso prazer estar aqui, eu me senti, assim, privilegiada pelo convite, né, pelo desafio.
Digo que já de antemão eu me sinto extremamente à vontade aqui. A gente vai falar, eu vou falar um pouco disso, sobre equipe, né? A gente trabalha em equipe, então eu não tenho nenhum problema em conversar e estar em discussões de quaisquer profissionais de saúde envolvidos em transplante, né? E para mim é um grande prazer, porque além de transplantadora, pesquisadora, eu sou antes de tudo uma educadora, e eu acredito que conversar sobre educação e formação de profissionais em transplante é extremamente importante e oportuno. E para a gente ir ao que interessa, né, acho que parabenizar essa iniciativa da ABTO, né, para que a gente consiga se encontrar antes do transplante, né, para que a gente tenha a oportunidade, utilizando esses canais novos que a pandemia da Covid-19 nos trouxe, né, que é a oportunidade de virtualmente a gente poder encontrar as pessoas com os mesmos interesses e ter a oportunidade de discutir, tá? Então, inicialmente, eu vou começar, então, a compartilhar a apresentação. Espero que vocês consigam ver. Acho que não está no primeiro slide, mas a gente põe lá, que eu estava testando antes, né? E, assim, a ideia é que a gente converse um pouco, antes da gente iniciar para o bate-papo propriamente dito com as pessoas que estão conosco hoje. Que, assim, eu vi agora ali, já estamos quase com 70 pessoas, então assim, eu estou me sentindo uma grande responsabilidade do que a gente vai conversar. Mas, então, o que eu vou colocar aqui é mais um ponto de partida para a nossa discussão, tá? A minha fala ela vai ser dividida em 3 momentos, né? Primeiro eu vou falar um pouco sobre as atividades de doação e transplante, posteriormente sobre os modelos de formação que a gente tem disponíveis e posteriormente sobre as áreas de atuação dos profissionais, as áreas de atuação em transplante. Lembrando, né, que quais seriam as etapas dessa atividade, né, relacionada ao transplante de órgãos. Isso é mais uma forma didática para a gente conversar um pouco mais de forma mais fácil. Inicialmente a gente tem o preparo do doador, depois a gente tem o ato da doação, seja com o doador vivo ou com o doador falecido, a cirurgia de doação, posteriormente a cirurgia do transplante propriamente dito. Isso eu vou falar, gente, eu trabalho com transplante renal, então todos os meus exemplos e meu ponto de partida vai ser do transplante renal, e os outros órgãos ou tecidos, por favor, tentem, né, eu imagino que dê para a gente se adequar, né? E, finalmente, depois de que esse paciente é transplantado, nós cuidamos desse paciente, né? Então, de uma forma simplificada e aparentemente linear, né, a gente poderia colocar esses 5 pontos. Mas a gente que trabalha nessa atividade, a gente sabe que, de fato, isso é mais complexo do que a gente está vendo, né? Ele é complexo porque eu tenho várias atividades que elas precisam estar interligadas, né? E a relação entre essas atividades, isso que eu acho que é muito importante, é que uma ação depende da outra, né? Então, elas são interligadas e coordenadas. Mas o que eu acho que é muito interessante, né, é que isso pode acontecer, e acontece e funcionam porque a gente tem papéis muito bem definidos, né? Para mim, esse é o princípio, inclusive, da atividade multiprofissional, né? É você ter papéis muito bem definidos, saber que a sua atuação, a atuação de todos depende daquilo que você vai fazer, e o objetivo é o objetivo comum. E dentro dessas atividades, né, ainda tem algumas peculiaridades e algumas diferenças, né, que elas dependem qual é o tipo de doador, então qual vai ser a doação em que a gente vai pensar, né, e também depende dos recursos de cada equipe. Tem equipes que têm todos os recursos e, portanto, é multiprofissional, com profissionais especializados e atuando dentro das suas áreas, e outras nem tanto. E alguns dos papéis que poderiam ser exercidos com outros profissionais, eles são acumulados, por exemplo, pelo médico e enfermeira, que praticamente toda a equipe tem esses profissionais, né? Mas, assim, a despeito de parecer que esses papéis podem não estar definidos, a gente sabe que existe a regulamentação no Brasil para a atividade transplantadora, ela existe, ela é bastante interessante, é bastante abrangente, né? Mas a gente sabe que uma equipe, por exemplo, ela pode ser credenciada somente para retirada de órgãos, ou somente para transplante, ou acompanhamento pós-transplante. Em geral, os serviços credenciam todas essas 3 atividades, mas, por exemplo, não é incomum você ter equipes que, por exemplo, são só de retiradas de órgãos, né?
E outro aspecto importante é que o seguinte, quando a gente olha para a composição da equipe de doação e transplante, né, o ideal, inclusive pela legislação, é que ela tenha pessoas com atuação na área administrativa, que ela tenha um profissional psicólogo, um profissional assistente social, enfermeiro, médico e nutricionista. Além da equipe propriamente dita, a gente sabe que há algumas especialidades médicas que têm relação com a doação e transplante, que podem atuar em fases naquelas atividades que eu havia falado anteriormente, né? Tem aqueles profissionais que, por exemplo, prestam assistência em nível de emergência, aqueles que cuidam dos doadores de morte encefálica, que basicamente é o neurocirurgião, o neurologista, e posteriormente o doador falecido, o intensivista, e aqueles outros que estão listados aí, que estão mais relacionados de forma mais próxima ao transplante propriamente dito. Mais uma vez, eu usei aqui o exemplo, né, do transplante renal. E o que eu queria deixar como mensagem, talvez seja uma grande participação nisso, é que para algumas dessas atividades, aquelas que são mais específicas, existe uma formação, existe uma forma de você aprender, né, participar de um programa de ensino que possa facilitar com que a sua atividade ela seja de melhor qualidade. E eu vou usar como exemplo o nefrologista, porque é o que tem mais proximidade comigo, como eu falei, e para todos os outros, inclusive a enfermagem, posteriormente a Karina deve falar um pouquinho melhor para vocês. Muito bem. A formação padrão, considerado padrão ouro para formar um nefrologista, um especialista médico, é o programa de residência médica, né? Esses são programas que eles são credenciados pelo Ministério da Educação, eles têm uma coordenação nacional, que é a Comissão Nacional de Residência Médica, e o que é muito importante, existe previamente um programa mínimo de como essa residência deve funcionar. Quando a gente olha para a residência de nefrologia, né, um pré-requisito para o indivíduo entrar nessa residência, ele tem que ter feito residência de clínica médica por 2 anos, ela dura 2 anos, e como é que é o ensino de transplante dentro da residência de nefrologia pela lei, né? Ela faz parte da formação deve fazer parte da formação desse nefrologista, tanto a atuação em nível ambulatorial como hospitalar, e eles inclusive dizem em torno de números que um residente de nefrologia deve participar do preparo e acompanhar pelo menos 12 pacientes transplantados, tá? E ainda existem, em um número menor, as residências de transplante renal para nefrologistas, que o pré-requisito é ter feito a residência de nefrologia por 2 anos anteriormente, né? Essa residência, ela dura 1 ano, e aí sim, nesse momento, há uma concentração de atividades e um aprofundamento no treinamento das habilidades para que você possa exercer com mais tranquilidade, mais conhecimento, a área, né, dentro da nefrologia de transplante. Quando a gente olha para o número de ofertas desses programas de treinamento, e aqui eu gostaria de agradecer publicamente a professora Almerinda, da Unicamp, que ela é do departamento de formação, de ensino e formação da Sociedade Brasileira de Nefrologia, que me forneceu esses dados, eles são dados do ano de 2021, mas acredito que eles não tenham tido muita mudança, né, em que a gente tem atualmente 128 programas de nefrologia no Brasil, e desses programas, 16 são residências de transplante renal, que é mais ou menos em torno de 10%. Quando a gente passa para o número de vagas, tem mais de 300 vagas, e dessas 33% são das residências de transplante, mais ou menos 10%. Então, a gente tem uma oferta de vagas considerável, né, mas como é uma subespecialidade, digamos assim, a nefrologia, o transplante, ele é mais ou menos 10% das vagas de todos os programas de residência médica. E ainda existe o que a gente chama de cursos de especialização, né? Em nefrologia, eles têm características bem variadas, porém, né, eles têm um programa mínimo, não tão rigoroso quanto o de nefrologia, mas eles têm um programa mínimo que permite que aquela especialização, ao fim da especialização, aquele médico possa fazer o título de especialidade, né? Portanto, ele é muito parecido com o programa de residência de nefrologia. As especializações, em transplante renal na área clínica, eu não conheço, né? A gente pesquisou isso porque tem um aluno que está pesquisando formação de cirurgiões transplantadores. A gente só encontrou especializações em cirurgia de transplante, muito poucas, né? E quando é que a gente olha o que é exigido pela lei, né, para que o profissional faça parte de uma equipe? Em relação ao nefrologista, são necessários 2, e ele precisa ou ter feito residência, ou ter feito um curso de especialização,
que ele tenha conseguido o título de especialista, tá? E é necessário que esse profissional tenha pelo menos 6 meses de experiência dentro de um serviço de transplante, mas aqui é considerado o tempo que ele teve de residência. Então, essas são as exigências. Então, basicamente, você precisa ser um nefrologista, tá? Muito bem. E se a gente olhar para aquelas atividades que eu coloquei, eu acho que isso vale para o nefrologista e vale também para os enfermeiros e outros profissionais, mas vamos falar dos enfermeiros, que é o nosso foco hoje, né? O nefrologista, ele atua em todas aquelas áreas, né? Então, claro que tem algumas áreas em que ele é muito importante e imprescindível, como, por exemplo, no preparo do receptor e no cuidado desse paciente posteriormente, na doação e na cirurgia de transplante um pouco mais, e na cirurgia de doação um pouco menos, mas em todas as etapas o cirurgião, o nefrologista, participa de todas as atividades relacionadas ao transplante. Mas e quanto a gente, bom, então a gente viu a formação e para trabalhar, né? Em que eu vou trabalhar? Claro que em tudo que a gente, em todas as nossas atividades profissionais, depende muito de quais são as suas habilidades, né? Então, existem várias áreas, você pode atuar em transplante, em educação, como, por exemplo, eu, a Bartira e todas as as colegas que compõem a mesa hoje, esse grupo de discussão, atuamos em educação. Você pode atuar em pesquisa, seja clínica ou acadêmica, você pode atuar em doação de órgãos, seja localmente, por exemplo, no seu hospital ou regional, na OPO ou nacional, você pode trabalhar em gestão. Você pode trabalhar no cuidado de pacientes, tanto antes como após o transplantar, ou trabalhar em enfermaria, né? Então, existem todas essas possibilidades. Outro determinante de onde você vai trabalhar é que você pode trabalhar se você vai trabalhar em só apenas uma dessas atividades, ou você vai ser que nem eu, que, por exemplo, faço educação, pesquisa, não trabalho com doação, mas trabalho com gestão, com ambulatório e enfermaria. Então, você pode trabalhar em todas ou em combinações dessas atividades, ou em só uma, por exemplo, né? E outra questão também vai depender das escolhas pessoais, se você vai, por exemplo, você pode optar por trabalhar no serviço público, como, por exemplo, eu acabei fazendo atualmente, né, ou privado, ou mesclar esses dois mercados, digamos assim, né? Mas e a minha última mensagem, né, é que, bom, mas a necessidade desse profissional, né, e aqui eu trouxe esse mapa, né, que é o mapa das regiões brasileiras, ele é do penúltimo, é da RBT de 2020, né, mas de 2021 não teve grandes mudanças, em que a gente pode ver que, além das diferenças geográficas, a gente tem diferenças em relação à atividade transplantadora, né. O Brasil ele é atualmente o segundo país que mais transplanta no mundo, mas a gente tem uma média de 15 doadores efetivos por milhão de habitantes, isso no ano de 2020, tá, gente? E a gente faz 22 transplantes por milhão de população. Mas, se a gente olhar as regiões, a gente vê que tem a região sul e sudeste, que tem uma atividade transplantadora que ela é maior até do que a média nacional, e a gente tem as regiões norte, nordeste e centro-oeste, que tem uma média menor, né? Acho que por esses números, né, e a gente pode muito claramente ver que profissionais transplantadores, eles são necessários, né? Eles são indubitavelmente necessários. O que eu gostaria de deixar de mensagens, até para deixar a Karina conversar um pouco mais do que eu com vocês, era a primeira coisa que essa é uma área, trabalhar em transplante é uma área de atuação profissional, e em transplante você pode ter várias áreas para atuar, né? Bem amplas, inclusive, que você pode usar, né, habilidades diferentes. Mas uma característica muito importante desse tipo de atividade, né, é que essencialmente ele é um trabalho de equipe, né? Ele é um trabalho que precisa ser, ele é bastante regulado, a gente tem leis, né, e preceitos a seguir, que é muito bom, e ele precisa ser coordenado para que a gente tenha o nosso principal resultado, né? Existem vários modelos de formação, e o que é muito importante, né, é que até há pouco tempo atrás a gente não tinha as residências de transplante, a gente não tinha as residências multiprofissionais em transplante, que a Karina deve falar um pouco mais do que eu, né? Então, portanto, a gente está sempre melhorando em como preparar melhor esses profissionais. E outra, que nós temos um país que, a despeito de que os nossos números eles são invejáveis, eles são maravilhosos, eles são conseguidos a duras penas, né? A gente ainda tem um número muito grande de pacientes que precisam desse procedimento, e muito maior do que a lista, a gente só transplanta, historicamente, isso não tem mudado muito, só 40% dos pacientes da lista, né? Então, nós precisamos de mais serviços e precisamos mais profissionais, porque, na verdade, o que a gente quer é ter mais doação e é ter mais transplante para que os pacientes possam se beneficiar com esse tratamento. E eu, finalmente, queria agradecer, né, aos grupos de pesquisa que eu
participo, tanto nacionais quanto internacionais. Eu, como a Karina Bartira falou, eu sou tutora de uma liga acadêmica, que eu acho que é extremamente importante para a gente mostrar a experiência da atividade transplantadora, e a minha equipe, que estão todos aqui, que sem ela com certeza eu não faria nada, e deixar o meu contato, e a gente depois vai conseguir bater um papo legal. Eu espero que a gente possa ter conseguido começar bem, para fomentar os questionamentos que vocês vão trazer. Muito obrigada. Não sei se já poderiam entrar, meninas? Sim, Bom, direto já? Obrigada. A Bartira vai dizer quem você é, vai dizer que você é bem mais importante do que eu, Karina. Imagina, ela não vai falar isso nunca. Obrigada, Elid, pela explanação, acho que foi muito claro, a gente está louca para discutir depois. Agora eu vou apresentar a professora doutora Karina Dalsato Mendes, colega nossa, né, Karina? Formada pela Escola de Enfermagem da USP de Ribeirão Preto, uma escola que é referência, né, nacional e centro colaborador da OMS, membro do Departamento de Enfermagem da BTO, International Transplant Nursing Society, e professora do Departamento de Enfermagem Geral Especializada e tutora também, né, acho que todas nós, da Liga Acadêmica de Transplantes da Escola de Enfermagem da USP de Ribeirão Preto. Karina, obrigada por estar aqui com a gente hoje. Obrigada, Bart. Você me escuta? Porque por um instante eu estou congelada Sim. aqui, eu não sei se eu estou... Não, estamos te escutando bem. Tá. Às vezes dá uma congeladinha, mas estamos escutando bem. Fique tranquilo. Deixa eu tentar colocar minha apresentação aqui. Por enquanto, você está vendo o quê? A tela do meu computador? Isso, pode colocar a apresentação direto, que nós já estamos vendo a tela do seu computador. Tá. Só abrir só estou com dificuldade. A apresentação. Não, a apresentação está aqui. Só um minutinho, gente, que eu acho que o meu computador está com um pouquinho de dificuldade de... Bem na hora que eu vou começar, gente, isso é demais da conta, não é verdade? Isso acontece, fica tranquila. Tecnologia ao nosso lado. A sua apresentação não está numa outra janela? Tá, ela tá, mas ela tá porque estou quase pausada? Conseguindo... Não, ela não está pausada, eu já estava aberta, aqui, ó, pronto, eu não estava conseguindo trazer ela para cá, pronto. Acho que agora... perfeito, você tem duas janelas, né? Tá bem. Tá para ver bem? Sim, dá para ver bem, pode ficar tranquilo. Então tá, beleza. Gente, então, Obrigada. Uma boa noite, eu que agradeço, Baga, agradeço muito, Patrícia, doutora Elad, acho que a gente vai se complementar bastante aqui nas coisas que a gente pensou em trazer para vocês, então, quero agradecer muito o Departamento de Enfermagem da BTO, pela indicação aí de trazer o meu nome para essa discussão junto com a doutora Elad. Então, assim, é uma alegria poder trazer algumas percepções, né, e, quem sabe, né, poder beneficiar. Estamos aqui com mais de 100 pessoas presentes, então espero que tenham alunos, pessoas interessadas em trabalhar nessa área, então espero que vocês gostem, né, daquilo que a gente pensou em trabalhar. Bom, então, eu pensei em trabalhar com vocês, assim, esses 3 tópicos, né? Então, trazer um pouquinho sobre a atuação desse profissional. Então, vou pensar aqui que nós realmente vamos ter alunos, né? Eu divulguei bastante entre os meus alunos, vamos ver se eles estão aqui também, né? Trazer um pouquinho sobre esses caminhos que não são tão diferentes do que a doutora Elad acabou de trazer, né? Então, acho que a gente vai conseguir trazer algumas coisas legais para vocês e vamos fechar um pouquinho com a questão do ônus e do bônus da carreira, né? Porque realmente trabalhar no transplante, a gente está aqui, a Ana Rafaela está aqui, que é a enfermeira aqui do nosso programa de transplante, a gente sabe, né, o tanto que tem os dois lados, né, quando a gente trabalha nessa seara. Então, assim, espero que vocês gostem aqui do que eu preparei. Bom, pessoal, então, para começar a nossa reflexão, né, eu acho que a gente precisa pensar, refletir em tudo aquilo que a gente aprende na graduação, né, nós, enquanto profissionais da saúde, né? Então, quanto que a gente aprende sobre o processo da ação em transplante, né? É claro que quando a gente tem uma instituição de ensino, né, então, trazendo aqui a minha experiência, né, a gente trabalha no hospital do lado de um hospital de ensino, de um hospital escola, né, onde acontece a doação e o transplante, isso faz com que, né, esse conjunto de atividades e tratamentos oferecidos eles fiquem mais próximos dos nossos estudantes, né? Os estudantes acabam tomando conhecimento
sobre esse processo, né? Por outro lado, também a gente tem as nossas diretrizes curriculares cada vez mais enxutas, né, visando a formação do generalista, né? Então é um grande desafio garantir esse conhecimento aos nossos futuros profissionais. Então, como a doutora Ela disse, a gente gosta muito, né, das atividades dos ligantes, eu acho que a Liga, ela acaba trazendo esse encantamento aí para os estudantes, e eu acho que a gente tem esse papel, né, de fomentar, de encantar os nossos alunos em relação a esse processo. E acho que todas nós adoramos esse relatório, essa auditoria que foi feita em 2006, a gente sabe, né, que já está velhinha, estamos precisando de uma nova auditoria, né, porque já tem mais de 15 anos esse relatório, mas ele tem um item muito especial, que é o item 4.27, que fala da formação do profissional de saúde nos temas relacionados aos transplantes. Então, ele sugere a inclusão de disciplinas sobre o assunto, né, como uma das estratégias para melhorar a capacitação profissional, né? Mas a gente sabe que é um desafio, né, incluir um tema tão específico nos nossos currículos. Então, mais uma vez, quanto que é importante as atividades que as ligas promovem durante o ano, né, entre os alunos, profissionais, também os grupos de pesquisa. Hoje nós temos grupos voltados, né, para o estudo dessa temática, né, e isso tem sempre contribuído muito para a formação dos profissionais do transplante. Então, eu acho que essas duas coisas, né, a atuação das ligas acadêmicas junto com os grupos de pesquisa, isso sim tem sido a mola propulsora que tem trazido, né, os estudantes, as novas gerações, para buscarem a área profissional do transplante. Então, espero que a gente continue conseguindo trazer aí novas pessoas para a nossa área, porque a gente vai envelhecendo, né, a gente precisa de novas pessoas aí, né? E para falar da atuação profissional, eu acho que também vale a pena ressaltar, né, o quanto que a gente tem tido de produção de conhecimento nesses últimos 10 anos, né? Então, se voltar aqui para o ano que eu comecei a trabalhar no transplante, em 2001, né, quando eu comecei minha prática no transplante, a única coisa, né, tinham poucas formas de se adquirir novos conhecimentos. Então, eu me lembro que uma das primeiras coisas que eu fiz foi me associar à BTO, né, o Departamento de Enfermagem já era ativo nesse ano, né, e também, né, não eram muita quantidade, mas já tínhamos publicações dessa temática, alguns cursos de formação, não era muito grande, né, mas na época, né, por exemplo, a gente não tinha YouTube, né, o YouTube ele começou, né, foi desenvolvido em 2005, então olha só, gente, como que hoje as coisas estão, né, diferentes. Hoje a gente tem YouTube, tem redes sociais, tem LinkedIn, a gente tem muita coisa para se adquirir conhecimento, né? E aí, o que me restou, né? Me restou fazer um estágio, que eu agradeço demais, foi muito bom ir para São Paulo, fui para o Centro de Transplantes da Faculdade de Medicina da USP, e aprendi lá, né, com eles, né, as coisas, né, para eu poder trazer para a minha realidade e poder trabalhar, né? Então, hoje a gente tem os cursos de especialização lato sensu, stricto sensu, a gente tem literatura, livros específicos para a área, né? E os eventos promovidos também pelas associações de classe. Então, a gente tem, né, no nosso país a BTO, mas fora, né, a gente tem outras associações também. E as redes sociais de YouTube, que eu acho que estão aí para nos conectar, né, com o mundo, né? Eu acho que hoje não dá para falar assim, nossa, sabe o que acontece sei lá na Pensilvânia? A gente consegue mandar um direct, né, para quem trabalha lá e tentar saber, olha, você pode me ajudar, né, e tudo mais. Então, acho que hoje a gente tem aí um boom de desenvolvimento. Então, talvez seja muito óbvio para nós, né, considerar que a gente tem aqui aluno, estudante que estão buscando a sua trajetória profissional aqui nessa audiência. Então, espero que realmente a gente possa estar utilizando todas essas ferramentas que a gente tem hoje para a gente se aprimorar. A doutora Elide trouxe essa questão, né, dessa linha do tempo, do que a gente tem em relação às oportunidades profissionais nessa área. Então, aqui só queria destacar, né, mais uma vez, a atuação da equipe multiprofissional, da equipe multidisciplinar, né, porque o transplante ele só dá certo porque nós temos muitos profissionais que têm que estar envolvidos e eles precisam trabalhar de maneira colaborativa, né? Então, a gente vai ter pessoas que cuidam desde a gestão, né, do programa até a implementação do cuidado em si. Então,
Na doação, por exemplo, né, o processo ela precisa de um coordenador médico, né, então a legislação ela exige esse coordenador, e de uma equipe que seja competente, não apenas para a busca ativa de possíveis doadores, mas também que tenha capacitação voltada para a educação dos profissionais da população, visando aí sempre, né, a busca de novos possíveis doadores. Olhando para o lado do transplante, também nós temos sempre a presença de um coordenador, né, às vezes, dependendo da equipe, tem um coordenador da enfermagem para atuar também, né? E ele precisa, né, da atuação de diversas profissões, né? A gente fala que funciona aí como se fosse uma orquestra, né? Cada um tem a sua função, mas na essência, né, o transplante, o que ele faz? Ele prepara um candidato, né, para realizar essa cirurgia, né, faz a captação, o transplante em si, buscando sempre a questão da segurança, da eficiência. Então, o que a gente quer é que a gente tenha aí pacientes transplantados com qualidade de vida. Então, assim, a gente vê, né, como a doutora Ela disse, que são inúmeras as oportunidades de trabalhar, né, de atuar nessa área. Então, não tenho dúvidas, né, que esse caminho muitas vezes começa na graduação. Em algum momento, né, o estudante ele se depara aí com alguém que trabalha na área ou com algum evento e ele se encanta mesmo, né? E a partir daí ele vai buscar o seu aprimoramento, né? Seja pelas ligas, seja pela iniciação científica, seja por uma palestra dada por um profissional lá na Semana do Doador ou por um grupo de pesquisa, né? Como a doutora Ela disse, nós temos aí as residências multiprofissionais, especializações na área, né, as redes sociais conectando o mundo e as pessoas, então uma facilidade aí de interação entre programas nacionais e internacionais que a gente não tinha há um tempo atrás, né? Então, esses alunos motivados e engajados para trabalhar nessa área, eles podem ser absorvidos aí por essas instituições, né, especialmente as residências, né, ou outros centros transplantadores. Mas, de fato, né, uma vez, né, que essas pessoas se envolvem no processo de doação e transplante, o compromisso com o ensino ele vai ser para a vida toda, né, o que a gente chama de lifelong learning. E, para resumir, né, trabalhar nessa área precisa gostar de novidades, gostar de complexidade e de se aprimorar, né, do ponto de vista intelectual constantemente. A gente não para, né, como eu gosto de dizer, não há zona de conforto quando a gente trabalha no processo de doação e transplantes. Bom, então eu queria trazer também para vocês algumas ideias que se relacionam aí com o planejamento visando aí uma carreira no transplante, né? A carreira ideal, ela tem que ser compatível com o perfil da pessoa, né? Eu gosto de falar muito isso para os meus alunos, não é todo mundo que tem perfil para trabalhar numa UTI, que tem perfil para trabalhar no centro cirúrgico, né? A gente tem que se conhecer, a gente tem que fazer algumas reflexões, saber aquilo que gosta de trabalhar, né? Gosta de trabalhar em grupo, gosta de estar em um meio com muitas oportunidades, né? Tem capacidade para resolver problemas, né? Quantas vezes no transplante a gente resolve problemas assim, né? Seguidos, né? Uma coleção de problemas que a gente precisa priorizar e tentar resolver, né? A pessoa gosta de uma vida de rotina, ou ela gosta de um dia a dia mais dinâmico, né? Então, no transplante, a gente tem um dinamismo aí de atividades que é muito relevante, né? A questão da criatividade, né? De ter facilidade para tomar iniciativas, se gosta de se desenvolver, de buscar novas oportunidades, se gosta de ensinar, né? Quem está no transplante precisa ensinar o paciente, precisa ensinar a família, precisa ensinar o colega, né? Então, existem aí tarefas complexas, né? E um contato constante com o público. Então, assim, precisamos aí refletir, né? Tudo aquilo que a gente tem feito para buscar cada vez mais aí uma carreira, né? Que a gente se sinta aí com uma certa satisfação e feliz fazendo aquilo que faz. Então, em relação aí aos pilares da prática profissional no transplante, aqui traz um breve resumo, né, desses padrões de prática, né, o que se espera de um programa de transplante, principalmente quando a gente pensa em ter um programa que tenha qualidade, que tenha segurança. O que a gente deseja? A gente deseja, né, um profissional que atua nessa área, que busque constante aprimoramento, que esteja sempre se avaliando a sua prática, a prática do colega, né, buscando a melhoria de qualidade do seu desempenho, a cooperação, né? A gente precisa trabalhar sempre em cooperação, a comunicação, que é muito importante, né? Buscar sempre um ambiente saudável de trabalho, né? Também tem a questão das pesquisas, que são muito relevantes, o uso de ferramentas para a gente poder ter um trabalho mais ágil, né? Também a questão da ética e liderança. Então, todos esses são elementos fundamentais
para a gente poder ter aí um profissional de excelência trabalhando nesse processo. Então, sem dúvida, as equipes elas devem receber um treinamento inicial e contínuo, né? Tem que ser adequado àquela função que lhe é atribuída. Então, esses critérios eles precisam ser bem definidos, né? E a pessoa precisa, né, satisfazer esses critérios antes dele se tornar assim, olha, esse profissional agora está qualificado para realizar determinada tarefa. Então, os métodos de treinamento eles também precisam ser sempre documentados, registrados, né? A gente precisa ter maneiras de observar, de mensurar, né, a eficácia desses programas de treinamento, né, porque essa avaliação constante, pautada aí nas questões regulatórias, elas vão propiciar aí uma melhor competência desse profissional e garantir melhores resultados também. Então, a questão da qualidade, né, a pessoa saber bem as suas funções, né, a questão da ética, tudo isso, né, é muito importante para que o profissional possa desempenhar bem aí as suas funções, né, e não esquecendo das questões, né, básicas aí de formação, né, que muitas vezes a gente precisa saber microbiologia, anatomia, fisiologia, farmacologia, né, muitas informações para a gente poder realmente ter aí uma boa atuação, independente, né, dessa atividade de transplante ela ser realizada diariamente ou ocasionalmente, a gente realmente precisa buscar esses planos de treinamento. Então, assim, ao que pese a função que a gente desenvolve, né, o profissional de transplante, ele tem que estar sempre buscando e desenvolvendo esses conhecimentos, né? Então, muitos desses conhecimentos são aprendidos na graduação, mas eles são constantemente requeridos na atuação profissional. Então, a gente precisa estar sempre retomando para a gente relembrar coisas, né, que às vezes a gente acaba deixando de lado, né? Além disso, habilidades de avaliação, comunicação, né, saber trabalhar a questão do ensino-aprendizagem, né, as questões para deixar o nosso dia mais organizado, então usando ferramentas, né, saber realizar triagem, né, as questões administrativas que são muito frequentes aí no transplante, e também tem a questão atitudinal, né, uma pessoa que seja sensível, empática, né, bem humana, né, para ela poder lidar com conflito, sofrimento, né, que realmente são coisas que perpassam esse processo. Então, essa pessoa que está no transplante precisa desenvolver todas essas habilidades, né, para ela estar sempre se aperfeiçoando constantemente aí do ponto de vista profissional. Então, falando um pouquinho aí das nossas responsabilidades, né, nós, enquanto profissional, a gente tem que estar sempre buscando isso, né? Então, buscar uma prática baseada em evidências, né? Está sempre aplicando resultados de pesquisa que sejam robustos para guiar as nossas práticas, né? A questão da educação em transplantes, então, a gente está sempre comprometido a aprender, a ensinar, né? A ensinar não apenas aquele profissional, né, que está começando de repente naquele programa, mas também, né, a questão do ensino dos pacientes, dos familiares. Também não podemos deixar de lado as questões éticas e legais, a importância da gente conhecer a legislação que rege a nossa prática, seguir as exigências de documentação, né, aquilo que a nossa instituição exige em todos os níveis, isso é muito importante, e as pesquisas, né, que são fundamentais para a gente poder aprimorar o nosso cuidado, né, traz maiores subsídios para o cuidado de segurança, de qualidade, né, e é importante que essas pesquisas elas procurem sempre resolver problemas da nossa prática, né, para que a gente realmente busque aí sempre a excelência, tá? Diante do que eu trouxe até aqui, né, algumas reflexões voltadas aí para a carreira do enfermeiro, então, deixei aqui um QR Code, se alguém quiser dar uma olhadinha nesse material que eu trago para vocês, a gente pensar aí quanto que esse profissional enfermeiro, ele é essencial em todas as etapas do processo e o quanto que é relevante que ele tenha esse treinamento, essa formação contínua, considerando aí as experiências, né, que já são exitosas, por exemplo, no cenário internacional. Então, acho que ainda a gente tem uma longa jornada, né? Nós somos muito reconhecidos aqui no nosso país, mas eu acho que a gente ainda precisa ter um maior reconhecimento, especialmente assim um reconhecimento considerando, né, a questão salarial, que é muito importante. Então, depois, né, olha só, né, a média de salário do ano de um enfermeiro que trabalha no processo de doação e transplante realmente é algo que foge muito daquilo que a gente vivencia hoje, né? Então, quem sabe, né, com tanta coisa que tem acontecido por conta da pandemia, né, no futuro a gente vai ter aí um maior reconhecimento da carreira do profissional enfermeiro.
Além disso, também queria trazer para vocês, né, eu fiquei buscando coisas, né, nossa, o que isso pode, né, impactar carreiras, né, então as coisas que estão esperando dos profissionais enfermeiros, né, nessas próximas décadas, né. Então aqui eu queria destacar o relatório da Academia Nacional de Ciências, Engenharia e Medicina, ele foi publicado agora em 2021, né, também vocês podem acessar ele por meio desse QR Code. E o foco desse relatório é a busca de um caminho para atingir a equidade na saúde. Então, se a gente trazer isso para o transplante, né, a gente pode pensar que a gente também tem muito ainda a buscar e a trazer. Então, olha só, né, a gente tem aí o papel do enfermeiro voltado para o avanço da equidade, para que a gente possa oferecer a oportunidade de transplante para todas as pessoas que realmente necessitam, né, ações para melhorar a saúde e o bem-estar da nação. Então, olha só, nós no transplante, o papel importante que a gente tem, né, salvando vidas, né, das pessoas que estão em condições que só o transplante pode alterar, né? A identificação de barreiras para expandir as contribuições da enfermagem. Então, infelizmente, a gente tem muitas barreiras ainda que a gente precisa ultrapassar, né? Também melhores modelos de remuneração que nós precisamos, o fortalecimento do ensino, da educação e enfermagem, né? A gente está aí prestes a iniciar, né, novos currículos para enfermagem, e aí mais enxutinho ainda, então, como que a gente pode garantir, né, esse profissional bem formado para atuação, né? E além desse papel da liderança, né, o enfermeiro, né, a pandemia, o quanto que a pandemia nos mostrou a nossa capacidade de responder a desastres, né, mas sem deixar de considerar também a nossa saúde mental e o nosso bem-estar. Então, pessoal, depois, né, para quem tiver interesse, dê uma olhadinha aí nesse material, né, que acho que ele é uma inspiração para a gente pensar, e por que não pensar nisso, trazendo para o nosso dia a dia aí do transplante. E uma outra coisa assim que eu pensei, falei assim, nossa, olha só, acho que é uma oportunidade legal de trazer um pouquinho essa questão da certificação, né? Eu sei que nos Estados Unidos, por exemplo, é algo que é muito bem consolidado, né? Existe lá a American Board for Transplant Certification, né? Que é uma associação americana só pensando aí na certificação em transplante, e cada uma dessas siglas, né, ela é responsável pela formação do enfermeiro para determinada área. Claro que, às vezes, muitos enfermeiros eles vão ter mais do que uma certificação, dependendo, né, de onde ele trabalha. Então, por exemplo, essa certificação, ela enfoca aí aspectos da coordenação, do cuidado no transplante. Essa outra certificação é voltada, né, para aquele profissional que trabalha na doação de órgãos, né? Tem uma certificação específica para aquele profissional que trabalha, né, na preservação, né, na hora que está fazendo perfusão de órgãos, né? Então, bem legal isso daqui, né? E também uma certificação voltada para o cuidado pré e pós-transplante. Então, seria muito bom, né, se, quem sabe, no futuro, eu sei que ainda a gente sonha muito com isso, né, mas eu acho que uma certificação, ela traz muito benefícios, né, ela aumenta a nossa excelência profissional, ela promove realização profissional, né, ela faz com que a gente tenha acesso ao ensino, a uma educação forte, né, um suporte especializado, né, a gente se torna modelos de profissionais para outros profissionais que estão iniciando. Então, eu acho que isso traz um crescimento, né, muito grande para nós enquanto profissionais. Então, né, eu acho que a gente tem um caminho longo ainda para pensar nisso, mas eu acho que é algo que, de repente, a gente pode considerar aí no futuro não tão distante, né? A gente um dia poder ter uma certificação em transplantes aqui no nosso país, tá? E ainda trazendo um pouquinho, né, do que a gente tem, eu pincelei algumas coisas, né, porque nós temos tantos sonhos, né, tantas coisas que a gente quer ainda buscar, né, mas olha só quanta coisa que a gente já tem conquistado, já é concreto no nosso país. Então, a gente tem hoje múltiplas oportunidades de aprendizagem, né, que têm contribuído muito para a formação profissional nesse processo. Então, a gente tem aqui uma residência multiprofissional em doação e transplantes, né, que é coordenada pela professora Bartira, né? A gente tem curso de especialização aqui dado pela Federal de Goiás, né, que é um curso novo, jovem, né, que está aí também para nos ajudar, e cursos aí de especialização que a gente tem. Então, se vocês colocarem aí na internet, vocês vão encontrar algumas iniciativas, né, que são importantes, que a gente possa, né, ter oportunidades de buscar esse tipo de especialização, mas que não seja somente também apenas a nossa motivação, mas que de repente a gente possa ter aí o nosso
a nossa instituição de saúde querendo que a gente faça esse tipo de aprimoramento, né? Uma outra coisa que eu queria trazer para vocês, que existe muito consolidado nos Estados Unidos, é um programa de mentoria voltado para o profissional da saúde. Então, olha só que interessante, né? Imagina você poder ter um profissional experiente, podendo compartilhar com você experiências novas, né, para te alavancar na tua carreira, né? Poder te ajudar aí a te inspirar, te incentivar, te preparar aí para um caminho de sucesso e longevidade na carreira. Então, eu também deixei aqui um QR Code, depois, se vocês quiserem dar uma olhada, existem diversos tipos de mentoria, então, individualizada, mentoria em grupo, mentoria voltada para um problema que aquela pessoa deseja resolver, então ela vai ser mais rápida aí a mentoria. Então, eu acho que a gente realmente poderia pensar em algo dessa natureza, visando aí o fortalecimento da nossa carreira. Nós temos muitos profissionais habilitados aí para ser mentores, né? Então, quem sabe a gente possa pensar nisso. Em outras áreas isso é tão forte, né? Por que não pensar aí para a área do transplante? E também em relação ao nosso ambiente de trabalho, né? Eu fiz algumas buscas, né? E assim, eu vejo que a gente ainda não tem tanta coisa publicada, pensando aí como que anda a organização do nosso trabalho enquanto enfermeiros. Então, a gente, né, também deixa aqui o QR Code desse trabalho, né, se depois vocês quiserem dar uma olhada, né, o quanto que é importante a gente pensar nessa organização, pensando especialmente aí na qualidade desse ambiente de trabalho, né, nos níveis de satisfação pessoal e profissional que estão relacionados aí com a segurança do paciente. Então, por exemplo, esse trabalho ele foi realizado numa realidade alemã, né? Mas ele buscou aí, né, a questão da satisfação do trabalho, né? E aí, uma coisa interessante que ele identificou, né, em relação ao ambiente, né? No transplante é um ambiente rico em desenvolvimento de habilidades, então a gente sabe, né, quantas oportunidades que a gente tem de se desenvolver, mas, por outro lado, em algumas realidades, né, tem um aspecto negativo em relação à autonomia do enfermeiro para a atuação, né? E o que traz satisfação profissional nos resultados desse trabalho, que eu espero que depois vocês possam dar uma olhada com maior profundidade, né? Quando a gente tem maiores oportunidades de autonomia e crescimento, então a gente fica mais satisfeito, com mais chance, né, de ficar retido naquele serviço por mais tempo, né, de ter mais longevidade no trabalho. E, por outro lado, né, uma coisa que não deixa a gente muito satisfeito, né, a questão do salário, dos benefícios, então a gente ainda precisa pensar nisso, né, e quem sabe, né, pensar em trabalhos que a gente possa identificar como que anda o nosso ambiente de trabalho. Então, estou deixando aqui dicas, né, quem sabe a gente possa ter daqui a alguns anos respostas aí para os nossos, para as coisas que a gente ainda não tem, né? Nós não sabemos quantos nós somos, nós não sabemos, né, muito bem a realidade de trabalho, né, de todos os profissionais, né, do nosso país, que é um país, né, de tamanho continental. Então, né, ainda a gente tem uma caminhada longa. Então, já estou me encaminhando aqui para o final, pessoal, né, falando aqui um pouquinho do ônus e do bônus da carreira. Então, a gente sabe que nós temos desafios, né, desafios de lidar com pessoas de diferentes culturas, muitas vezes resistentes a mudanças, né, muitas vezes aquela sensação de excesso de trabalho, de falta de padronização dos papéis desempenhados por cada membro da equipe, falta de treinamento, de programa de atualização, né, falta de comunicação e partilha de informações, muitas vezes aquela sensação de exaustão física e emocional, né, falta de reconhecimento, né, são algumas questões que nos desafiam, né, mas claro que não dá para generalizar, não é todo o serviço, não é toda a realidade que é dessa forma, né, mas são coisas que passam na cabeça de muitos de nós durante a nossa atuação. Mas, por outro lado, também não vamos deixar de pensar nas coisas que nos dão aquela sensação de satisfação, né, quando a gente vê o paciente, o candidato se recuperando, né, o reconhecimento do nosso trabalho pela equipe, né, em alguns centros a possibilidade de recompensa financeira, né, a necessidade de constante atualização, uso de novas tecnologias, né, ainda mais agora na pandemia, quanta coisa nova a gente aprendeu, o ressignificado do contexto da morte do doador com a volta da qualidade de vida dos transplantados, um ambiente de trabalho inclusivo e colaborativo, que muitas vezes a gente vivencia, né? Um relacionamento gratificante com os nossos pacientes e familiares, né? Todas essas coisas são bônus que a gente tem aí quando a gente trabalha
né, no processo de doação e transplante. Então, para finalizar, é dizer que essa área da saúde ela é muito complexa por natureza, e trabalhar nesse processo é vivenciar na pele essa tamanha complexidade, né, todos os dias. Os jovens que buscam essa carreira, eles são motivados pela vontade de fazer diferença e a satisfação de salvar e ressignificar vidas. Então, nós precisamos de pessoas dinâmicas, empáticas, com compaixão, que estejam abertas ao novo, e nós aqui do Departamento de Enfermagem da BTO, nós sempre estaremos aqui à disposição de vocês para colaborar nessa trajetória, pensando aí na gente ter uma enfermagem cada vez mais forte no nosso país. Deixo aqui meu e-mail, se alguém, né, quiser entrar em contato comigo, não conseguiu ver alguma dessas referências que eu trouxe para vocês, fiquem à vontade. E aí, eu agradeço, passo a palavra para você, Bartira, muito obrigada aí pela oportunidade. Obrigada, Karina. Obrigada mesmo. Eu vou abrir já para as perguntas rapidamente, porque a gente tem pouco tempo, assim as pessoas conseguem fazer as perguntas, né? Vamos lá. Patrícia, deixa eu ver aqui, peraí. Tem duas perguntas. Acho que eu vi uma aqui. pergunta. Obrigada. Isso, tem uma pergunta aqui já para a professora Karina. Professora Karina, quais são os maiores desafios no trabalho do enfermeiro na doação de órgãos e transplantes? Eu acho que eu procurei trazer um pouco isso, né? Porque a gente não tem rotina quem trabalha na doação e no transplante, né? Então, eu acho que esses slides que eu trouxe, né, a questão de você estar sempre aberto ao novo, né, de você poder desenvolver suas habilidades para conseguir resolver problemas, né, porque no transplante é problema o tempo todo, toda hora você tem aí uma questão nova para ser resolvida. Eu acho que esses desafios, eles são inúmeros, né, estão desafiando a gente o tempo todo, e talvez o que a gente precisa é sempre estar buscando, né, o aprimoramento, o autoconhecimento, né, ver se a nossa equipe está bem, em saúde, para trabalhar no transplante. Eu acho que os desafios, eles mais ou menos perpassam essas questões, né? A gente vê, hoje a gente já tem alguns trabalhos que trabalham a questão do burnout, né, da fadiga por compaixão, porque a gente acaba, a gente, com essa empatia que a gente acaba desenvolvendo, a gente acaba, né, sempre se colocando no lugar daquela pessoa, isso traz muito sofrimento. Então, eu acho que a gente precisa ter estratégias, trabalhar em equipe, para a gente poder superar todos esses desafios. Eu não sei se eu consegui responder, mas eu acho que na aula eu acabei trazendo um pouco, né, essa questão. Trouxe sim. Tem mais duas perguntas, mas antes eu vou só fazer passar rapidinho para a Ellie de falar alguma coisa, mas tem uma pergunta aqui da Universidade Federal de Minas Gerais, que eu vi, né, de dimensionamento, que não é uma coisa fácil, não é para a aula de hoje, discutir dimensionamento na área de transplantes. Na verdade, eu não diria nem que é área de transplantes, isso é de um hospital, tá? Porque o transplante está inserido no hospital e o dimensionamento tem vários formulários, vários instrumentos que você pode usar para calcular isso. E depois, como o enfermeiro atua no processo de captação, gente, é uma aula só sobre isso, já deixo a dica aqui para o pessoal do departamento, porque não tem como. Eled, aproveitando toda essa discussão aqui entre vocês, né, eu anotei várias palavras aqui, caminhos, oportunidades, graduação, liga à residência, o primeiro emprego, como vocês veem a classificação, a formação no Brasil nesses últimos anos, para as duas agora, rapidamente, assim, um insight quase rápido de vocês, como é que vocês veem a formação e se vocês duas acham que a gente tem espaço para melhoria, né? Quer dizer, a Karina mostrou o ideal e o que acontece lá fora, a gente já conhece isso há anos, mas precisa ter espaço para essas melhorias, apesar da gente ter toda essa formação, os serviços precisam absorver essas melhorias que a gente faz na academia. E, Elid, você acha que tem espaço para evoluir essa formação no Brasil, para a área de transplante, para além da nefrologia, ter alguma coisa como a Karina, por exemplo, apresentou? Obrigada.
Eu acho, bom, gente, mais uma vez é um prazer enorme estar aqui conversando junto com vocês, né? Aí eu vejo o modelo de explanação que eu propus, eu vejo como a Karina foi muito mais além daquilo que eu tinha proposto. Mas em relação especificamente ao que você perguntou, Martírio, eu acho que as instituições, os programas educacionais, eles são moldados a partir da necessidade, né? A sociedade, ela caminha dessa forma. Nós, acho que somos as mais velhas aqui, nós somos jovens, mas nós somos mais velhos, nós vimos a prática de transplante, ela evoluir à medida que ela foi acontecendo e a sociedade, e a necessidade da sociedade se adequar a essa necessidade, né? Então, do mesmo jeito que a Karina falou, eu não... Quando eu resolvi fazer a opção pela atividade transplantadora na nefrologia, não existia residência de nefrologia, existiam os programas de pós-graduação. Era dessa forma, de mestrado e doutorado, nem tinha especialização, não tinha residência em transplante, mas à medida que a atividade ela foi aumentando em número, vai surgindo a necessidade de profissionais com esses conhecimentos, com essas habilidades, e aí vão naturalmente surgindo a necessidade dos programas educacionais a surgirem, né? Nós vimos, você sabe disso, e você faz parte de um programa de residência multiprofissional, que o programa de residência multiprofissional em transplante, ele já foi uma resposta a essa necessidade, né? Portanto, eu acredito que isso, o caminho é necessário, onde aperta o pé é que a gente acaba aparecendo a forma de se organizar, né? Dentro das escolas de graduação, só para finalizar, para dar tempo para a Karina, que eu acho que ela tem muito mais especificidade do que eu, mas dentro dos programas de graduação, os cursos eles estão caminhando de acordo com a necessidade da sociedade, portanto, o espaço para uma área tão especializada, ele é pequeno, e aí por isso eu visualizo que dentro dos programas de formação de graduação, por exemplo, o programa de nefrologia, ele tem uma área de terapia renal substitutiva, transplante. E essa aula, historicamente, há X anos, que eu não vou dizer quantos sou eu que dou, e eu falo 50% de captação de órgãos e o resto de 50% de transplante como terapia renal substitutiva, porque eu sei que a maioria dali vai ser mais importante eles serem pessoas que tenham conhecimentos mínimos de captação de órgãos do que de transplante, né? Então, acho que colocar minimamente esses assuntos dentro da graduação dos cursos de profissionais de saúde, da área de saúde. Acho que as ligas acadêmicas, elas são muito importantes porque elas criam um espaço a mais, né, um espaço, desculpa, complementar, né, e dentro das especialidades que a gente viu ali, das especialidades tanto de enfermagem, como de medicina, como das outras, que elas tenham, que esse assunto ele seja abordado, né, e aquelas que têm mais relação, por exemplo, nefrologia não tem jeito, o transplante faz parte da formação do residente de nefrologia, né, então inserir dentro dos programas de formação que já existem, esse assunto eu acho que é muito importante, e as ligas, espaço nas ligas, dentro dos eventos da associação, é extremamente importante, por isso que eu faço parte, tanto na BTO como na SBN, dos comitês ou daquelas atividades relacionadas à liga, para que a gente consiga mostrar às pessoas o que é isso, para que elas possam minimamente descobrir, né, Karina, se elas têm o perfil de buscar, de ser este profissional, né? Tem que jogar a sementinha para que, de repente, a gente consiga descobrir pessoas que têm o perfil de trabalhar em transplante. Bart, assim, eu super concordo com tudo que a Elaide trouxe, eu acho que a gente tem muito espaço, a gente pode conquistar mais espaços, é claro que dentro de uma graduação, no curso de graduação, isso não raramente vai ser viável por conta aí dos currículos que a gente está vendo cada vez mais enxutos, mas eu acho que a gente tem que buscar, e tá sempre assim, olha, questionando, gente, os hospitais transplantam, eles recebem um retorno financeiro do SUS, mas será que não tem uma parcelinha daquele retorno financeiro que pode ajudar o enfermeiro a fazer sua especialização, a buscar, a se aprimorar um pouco mais, né? E a gente poder dar voz também, olha, vamos lá, gente, olha, eu trabalho aqui há tanto tempo, eu quero ter oportunidade, eu quero fazer uma especialização nessa área, eu quero buscar algo mais, eu quero ir num evento internacional, então acho que a gente tem que fazer isso, e eu acho que também, se a gente um dia puder ter mentorias nessa área, acho que a gente tem também um espaço, um nicho novo para trabalhar. Vocês sabem que eu acabei de abrir a mentoria aqui na escola, um pouquinho sobre isso, estou com uma aluna
Estou fazendo a individual, tá? Que você apresentou. O Martírio, a gente tem, eu já tenho, esse vai ser o terceiro ano de mentoria na residência de nefrologia, mentoria geral, né? Dentro do programa de residência, né? Para ajudar as pessoas a descobrir qual o caminho. Isso, a gente tem aqui, né? E acabei abrindo na área de transplante. Mas tem uma pergunta mais aqui, ó, como uma enfermeira, exatamente isso que a gente está falando, né? Como uma enfermeira e transplantada renal pode contribuir a nível acadêmico para essa área? Bom, você mesmo acho que respondeu, você precisa estar na academia, precisa pelo menos chegar próximo da academia para que isso esteja envolvido com você possa contar a sua experiência, né? Infelizmente, a gente não tem todas as pessoas que acesso a todo mundo que fez o transplante, então, se você puder bater na universidade... Posso fazer uma sugestão, Martira? Posso fazer uma sugestão? Existe, eu acho que... Tá, era rápido. Não, pode. Vai lá, Elide. Acho que uma das coisas que a gente precisa, por exemplo, ela pode participar do comitê de ética como uma pessoa, como participante da sociedade, porque ela vai conviver com pesquisa e pode colaborar, porque vai ter o lado da pessoa que pode se beneficiar com a pesquisa. É uma coisa bem simples que eventualmente pode... E a gente tem uma dificuldade enorme de conseguir pessoas para participar. É verdade. Mas é isso aí, pessoal. Acho que... desculpa. Tem duas questões que não são especificamente da questão de educação, enfim, mas que está neste contexto que a gente vem vivendo nos últimos anos, que é a pandemia, que queria saber como o enfermeiro pode atuar na melhora da progressão do transplante após a crise parada que houve na pandemia. E outra também que fala, no contexto da pandemia, quais as estratégias que foram ajustadas na equipe para prevenir riscos de contaminação? Eu acho que é uma pergunta tanto para a doutora Elad como para a Karina. Eu vou falar de uma forma filosófica e a Karina responde especificamente na enfermagem. Acho que nós vivemos uma coisa que nunca se imaginava que nós íamos viver do ponto de vista de sociedade mundial, né? Ela nos afetou de todas as formas, ela nos afetou pessoalmente, na nossa saúde, o nosso trabalho, né? E agora nós estamos vivendo uma outra realidade, que é tentar voltar a viver o que é possível daqui para frente, né? Ela vai ser um desafio e nós vamos buscar os caminhos, todos os dias nós vamos tentar encontrar esses caminhos, né? Então, vai ser difícil para todo mundo e nós vamos fazer intuitivamente, buscando a ajuda de todos e usando as nossas atribuições. Isso como pessoa, né? Como profissional, eu acho que a Karina pode responder melhor, mais especificamente. Eu acho, ela, de que assim, é tudo tão novo, as coisas que estão acontecendo na pandemia, né? A gente tem aprendido com o processo constantemente, né? E tem hora que eu fico me questionando, será que nós estamos realmente aprendendo? Porque, por exemplo, essa semana nós colocamos 80 alunos dentro da sala de aula, durou uma semana, estamos aí com alguns alunos com Covid, então a gente precisa repensar novas maneiras de atuar, de trabalhar. E eu acho que a questão de se cuidar, de se preservar, de cuidar da nossa saúde, não só a saúde física, mas especialmente a nossa saúde mental, eu acho que é algo que a gente não pode nunca deixar de lado, sabe? Porque às vezes pode estar tudo bem no externo, mas e o nosso interno? Então a gente tem que estar sempre buscando. Eu acho que muitas coisas a gente vai só aprender com o processo mesmo, gente. E, infelizmente, é a nossa primeira pandemia, né, nessa magnitude. Eu espero que seja a última, tá, Karina? Não quero viver mais isso de novo, não. Mesmo que eu tenha aprendido muita coisa, eu acho que não precisa ser tão intenso assim, pode ser menos. Pessoal, eu vou agradecendo. A gente tem muitas e muitas ainda perguntas aqui. Eu estou tentando ler, mas está difícil. E eu acho que isso... Eu vou dar uma dica só. Eu acho que a gente tem que fazer algum curso pelo departamento de enfermagem. A gente já, antes da pandemia, tinha pensado sobre isso. E agora eu vejo mais ainda necessidade vendo aqui. A gente pode fazer ou por internet ou, primeiramente, um presencial, com distanciamento, não sei, vocês pensem sobre isso. Vou passar a palavra para a doutora Patrícia, a professora Patrícia, para ela dar o encerramento, e agradeço a todos por terem ficado até esse horário, numa quarta-feira, para aprender. Obrigada. Obrigada. E, ao finalizar, eu gostaria de destacar duas questões que foram abordadas pela doutora Karina e pela doutora Elad. Que é a atuação
no processo de doação e transplante é essencialmente um trabalho em equipe, né? A fala da doutora Elad. E a Karina nos diz que buscar continuamente aperfeiçoar-se e ampliar o conhecimento, buscando sempre a excelência. Isso precisa ser meta, né? Constante. Então, assim, eu agradeço imensamente a professora Bartira, a professora Karina, a doutora Elad, pela fala, pela participação nesse webinar, né, compartilhando conosco tanto conhecimento e tantas experiências. Agradeço a todos pela audiência e pela participação tão carinhosa no chat. E assim, damos por encerrada esta sessão. Boa noite, muito obrigada a todos e continuem acompanhando a VTO, são vários webinários programados por aí, o ano todo. Boa noite, gente, boa noite, foi um prazer. Tchau, tchau, pessoal, boa noite, valeu. Boa noite.